Olá, estamos de volta aqui com o programa Entre Amigos e tenho a grata satisfação de ter aqui ao meu lado um querido amigo, uma pessoa que de longas datas nós nos conhecemos e sempre nos demos muito bem. Tenho a liberdade de dizer isso porque realmente ele é meu amigo, Emanuel Castro. Como vai? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ele está aqui na qualidade de suplente de senador e na próxima semana ele estará se filiando ao PPS. Está marcado, Emanuel? Para quando? Nós estivemos na Conferência Nacional do PPS no Rio de Janeiro, há menos de 15 dias. Acertamos com o Roberto Freire a nossa filiação e a nossa pré-candidatura ao Senado Federal. É uma pretensão que o PPS julgou justa, legítima e que certamente nós iremos mudar esse quadro que estão aí dos pré-candidatos a senador. Mas essa sua filiação ao PPS, o partido, a filosofia do PPS é justamente aquilo que você sempre pensou, sempre entendeu, sempre teve arraigado em sua própria filosofia? Na verdade, eu nunca tive um projeto pessoal na política, nunca fiz um projeto pessoal na política, mas eu sempre tive participação. Não, mas eu me refiro ao que pensa, a ideologia política. Da sigla. Exato, minhas intervenções políticas, elas foram muito assim de cunho pessoal, antes de 2002. Eu em 2002 votei no primeiro turno em Lula, no segundo, e tive dois candidatos assim, que não eram nem de esquerda nem de direita, mas eram candidatos assim, sem muita, exatamente por não ter essas convenções, não era convencionalmente um candidato forte, e nessas minhas opções, no segundo turno, em 2002, eu fiz uma opção política. Votei. Em 2006, eu fui candidato à suplência do Senado, mas fiz campanha e coordenei a campanha Geraldo Alckmin no primeiro turno aqui em Aracaju. E, para a felicidade nossa, nós fomos a única capital do Brasil, do Nordeste, que Geraldo Alckmin realmente teve mais votos. Eu lembro que você arregaçou as mangas, lembro. Então foi assim, teve um efeito muito bom. E daí para cá, 2007, eu voltei para a advocacia. 2006, basicamente, voltei. 2007, voltei para a advocacia. 2008, me elegi presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. E estou aí na vida privada, mas dessa vez agora nós estamos fazendo um projeto que não é um projeto pessoal, mas é um projeto principalmente na eleição do José Serra, que é o nosso candidato a presidente da República. E aí pode ser, inclusive, que seja o governador de Minas Gerais, mas nós temos um projeto realmente que é um projeto que vai trazer para o Brasil um grande desenvolvimento, a melhoria, principalmente na questão da moralidade. Sim. A gente desenvolve um projeto nesse sentido. Há uma perspectiva muito grande de que o PPS fique no arco de aliança com o governador Marcelo Deda para o próximo pleito, ou seja, o pleito de 2010. Como é que você vê essa questão, uma vez que você, no pleito passado, esteve contra o governador Marcelo Deda? Na verdade... É a dinâmica da política? Não. Na verdade, a minha opção pelo PPS foi exatamente o contrário. O PPS Nacional, ele fez uma aliança com o DEM e com o PSDB. Essa aliança nacional poderá ser replicada nos estados. A mesma coisa, Aracaju, o Sergipe, vai ter que tomar uma opção. O PPS daqui, que estava com Zé Franco, hoje ele já sabe que o PPS não vai ficar com o grupo de Deda. É a Zé questão, Franco, dá licença aí, Emanuel. É a questão do governador Albano Franco. Do governador, o deputado federal Albano Franco, que sempre se enamorou politicamente com o governador Marcelo Deda, pelo menos agora nesse período, e ele vai ter que ficar contra o governador Marcelo Deda. O ex-governador Albano Franco, ele tem uma relação desgastada com João Alves. Então essa relação desgastada fez com que, naturalmente, ele desse uma guinada aí para apoiar o PT. E agora o desgaste vai acabar porque ele vai voltar para os braços do DEM. Na verdade, ele tem que ter uma opção. A opção do governador... Mas a opção vem lá de cima. O deputado federal, o deputado federal Albano Franco pode não enfrentar, por exemplo, o governador Marcelo Deda com o João Alves, mas pode enfrentar com o PPS, que estaria no arco de aliança. Entendeu? Então, nesse caso aí, ele deveria ser candidato a deputado federal, não sei. Mas para ser candidato a senador
realmente naquela força política que ele deseja, com mais tranquilidade, teria que fazer com o DEM. Mas a gente espera que ele feche com o PPS, fique conosco e a gente faça uma campanha com o Nilson Lima para governador. Albano pode ser candidato a senador e eu já sou um pré-candidato. Pré-candidato ao Senado. Exatamente. É claro que tudo isso pode mudar se a Aliança Nacional dos 3 partidos optarem por uma única chapa em Sergipe. Aí, naturalmente, que o candidato... Você vai ter que seguir, claro. Exatamente. O candidato principal, no caso das pesquisas, poderia indicar, naturalmente, que o ex-governador João Alves estaria na frente. O PPS e o PSDB indicariam, então, os senadores. Existe essa possibilidade? Existe, não pode ser descartado. Embora um dos requisitos para que Nilson Lima viesse para o PPS seja a candidatura dele a governador. Você arriscaria um palpite, Emanuel, já que estamos abordando a questão político-partidária, com relação a esse... Como é que está se desenrolando a questão da possível cassação, afastamento do governador Marcelo Deda do poder? Olha, eu particularmente gosto de seguir a lei. Ora, existem 2 possibilidades hoje muito fortes. O Deda tem contra si um pedido de cassação feito por o PAN. O PAN foi extinto e o PTB, que está na base de Deda, desistiu da ação. Naturalmente que o ex-governador João Alves, e aí eu me recordo muito bem, pressionado, porque o ex-governador Deda e o PT entrou com uma ação para caçar a senadora Maria do Carmo Alves. No auge desse clima, saiu a decisão da provável cassação de Deda. Ora, João Alves, o DEM assumiu. Eu acho que não tem nenhum problema de Deda acionar a senadora Maria do Carmo, como não tem nenhum problema de João Alves acionar, tomar a causa de Deda agora para dar continuidade. Eu acho que quem estiver fora da lei tem que pagar o custo. Mas o que o ex-governador João Alves tem alegado de uma forma até consistente é que ele não tem nada a ver com isso. Realmente ele não deu entrada nessa ação, foi o PAN. O PAN é um partido que foi extinto, mas que a sequência desse partido está na base do próprio ex-governador, do próprio governador Deda. Naquela ocasião. A possibilidade de cassação do Deda é realmente muito forte, as pessoas não têm dito, a imprensa sergipana me parece um pouco limitada nessa discussão, poderia ser mais aprofundada. Isso da mesma forma que a cassação da senadora Maria do Carmo também vai passar pelo crivo do judiciário. Eu acho que aí é um respeito que deve-se ter à decisão do judiciário. Acabar com essas questões pequenas, de que foi Deda, de que foi João, olha, existe interesse divergente. Se existe interesse divergente, tem que ter maturidade e sinceridade para falar a verdade. O que a gente está vendo aí tudo é um jogo de cena. O jogo de cena, para sair como vítima, eu sou contra a cassação. É contra. Eu sou contra, porque aí geraria uma normalidade na eleição. Ora, mas o próprio Deda, na cassação de Jacques Barreto, votou contra a cassação de Jacques Barreto. Então, essas contingências do momento, acho que o homem tem que ser pego pela história. É a dinâmica da política, né? Eu acho interessante. Ficar só e ficar junto. O senador Valadares, certa feita, ele disse que política é a arte do diabo, do satanás. Mas de vez em quando a gente tem que ter, está correto. Só que de vez em quando a gente tem que ter memória. Você não pode dizer que não faz uma coisa e você fez no passado. Né? Você não pode dizer que as práticas da política elas são conhecidas e não são de agora, são práticas aí milenares. E aí você não pode trazer isso como uma novidade. E a prática, ela é antiga, ela muda muito pouco. O que nós temos hoje que ter na cabeça é que nós precisamos reformar o Estado, nós precisamos melhorar o Estado brasileiro e criar uma sociedade, digamos assim, amadurecendo. Você veja a crise do Senado. É verdade. Por que aconteceu a crise do Senado? Aquela falta de moralidade no Senado, ela vem aí há décadas. O financista Nilson Lima, ele não abriria mão em hipótese alguma de ser um possível candidato a governador, ou ele pode aquecer dentro de uma consonância por parte dos partidos que estejam coligados ao PPS? Eu acho que ele abriria mão. Eu acho que nenhum projeto pessoal deve interpor-se no caminho da política maior, que é a política da eleição do presidente da República. Eleger o governador com condições reais, com estrutura, com financiamento, digamos assim, sem uma proposta séria, realmente qualquer um de nós
que está na política ou que está vivendo esses momentos políticos tem que abrir. Eu, particularmente, eu coloco internamente no partido, se houver a necessidade de uma coligação, por exemplo, Nilson Lima, governador, um senador do DEM e um senador do PSDB, para uma coligação como essa, não tenha dúvida que eu abriria mão. Abriria mão. Assim como o Nilson abriria para um provável acordo entre o DEM, o PPS e o PSDB. Qualquer um da gente tem que abrir em nome do projeto, para o bem do Brasil. Porque se a gente acredita que um presidente na qualidade de José Serra possa ser o bem para o Brasil, bom, ou pelo menos o momento para o Brasil, porque você veja que Lula, era necessária a eleição de Lula, era necessário que Lula fosse ao poder, era necessário em Sergipe que Marcelo Deda fosse governador. Agora, eu não sei se é necessário mais a reeleição dele. Essa mudança, você veja, João Alves nunca ganhou uma reeleição. Sabe por quê? Porque ele passou o tempo todo, segundo ele, trabalhando. Ele esqueceu de fazer política. Ora, você não pode passar 4 anos fazendo política só pensando na reeleição, que aí deixaria de ser um projeto de governo para ser um projeto de poder. Emanuel, mais uma vez agradeço, espero que possa contar com sua presença numa outra oportunidade aqui em nosso programa Entre Amigos.